Perfeito. Dando continuidade, então, à nossa aula, parte 2, sobre direito de superfície. A gente havia comentado a respeito do Código Civil, daí entraremos agora no Estatuto da Cidade. Então, lá no Estatuto da Cidade, a legislação de 10 de julho de 2001, Lei 10.257, traz assim, seção 7 do direito de superfície. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. A gente já comentou isso, inclusive, do Código Civil, né, que eles fazem pegadinha em questão de concurso. Parágrafo 1º. O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística, né? Que o prédio você tem aquela questão de utilização do espaço aéreo e tudo mais, né? Parágrafo 2º. A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa. Parágrafo 3º. O superficiário responde integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade superficiária, arcando ainda proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva com os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, salvo disposição em contrário do contrato respectivo. Parágrafo 4º. O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos no contrato respectivo. E, no caso de morte, por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se aos herdeiros. Então, pode ser transferido esse direito, é um direito real, assim como no caso de morte, vai ser transferido aos herdeiros. E lembrando sempre, que nem a gente já mencionou anteriormente, sempre cuidado com o direito de preferência. Então, traz lá o artigo 22. Em caso de alienação do terreno ou do direito de superfície, o superficiário e ou o proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições, à oferta de terceiros. Como é que se extingue o direito de superfície? Então, extingue-se o direito de superfície, inciso 1, pelo advento do termo. Então, foi determinada uma data, chegou aquela data, que nem a gente já havia mencionado, o proprietário do terreno, então, ele passa a ser o proprietário, inclusive, da plantação e da construção. 2. Pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário. Artigo 24. Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do terreno, bem como as acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário no respectivo contrato. Antes do termo, parágrafo 1º, antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o direito de superfície se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para a qual foi concedida. Parágrafo 2º. A extinção do direito de superfície será averbada no cartório de registro de imóveis, Características, então, finalizando, Características do direito de superfície. O direito de superfície concede ao seu titular o direito de construir ou plantar em terreno alheio, sem descaracterizar ou prejudicar a substância da coisa principal. O direito de superfície ele é sempre temporário, e ele é constituído por escritura pública com o devido registro no cartório de registro de imóveis. Não se admite a realização de obra no subsolo, ressalvada a hipótese de haver em imóveis urbanos previsão contratual expressa sobre o uso do subsolo, o Estatuto da Cidade, ou o uso do subsolo ser inerente à construção ou ser inerente à plantação, se a gente está falando de questão rural. Então, o dono, proprietário ou fundieiro, permanece como titular do solo e o superficiário permanece como titular da construção ou plantação na duração do direito real de superfície. Ele pode ser tanto gratuito como oneroso e ali que a gente havia comentado, Então, ali, o enunciado 93 diz assim,
As normas previstas no Código Civil sobre o direito de superfície não revogam as relativas a direito de superfície constantes do Estatuto da Cidade, por ser instrumento de política de desenvolvimento urbano. Enunciado 568. O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou espaço aéreo relativo ao terreno na forma estabelecida no contrato, admitindo-se o direito de sobrelevação atendida à legislação urbanística. A gente poderia perguntar assim, professor, o que é sobrelevação? Sobrelevação, lá embaixo. Possibilidade do titular da propriedade superficiária construir ou conceder a um terceiro que construa sobre a sua propriedade superficiária. A extinção do direito de superfície, então, pelo término do prazo, chegou o termo, né? Pela denúncia ou notificação, né, no Estatuto da Cidade, que daí diz que pode ser determinado, bastando a sua notificação. Por desvio de finalidade diversa daquela que consta na escritura pública. Situação de desapropriação, aí na situação de desapropriação cada um recebe, né, o proprietário do solo recebe pelo terreno e o da construção recebe pela sua construção. Pelo distrato, quando as partes não têm mais interesse via escritura pública, né, constituiu por escritura, o término também por escritura. E pela renúncia. Resumo. Efeitos da Constituição. Concede o direito de construir e ou plantar em propriedade alheia, mediante escritura pública levada a registro. Existirão registros diversos em uma mesma matrícula. Né? Então, eu vou ter direito de superfície, tudo na mesma matrícula. Né? Proprietário do terreno e proprietário da construção. Constituída. Então, assim, ó, isso é o quê, né? Isso é um desmembramento do direito real de propriedade. Né? Ele vai transformando a propriedade em limitada. Quando há a extinção, que isso é quando há a Constituição, há um desmembramento do direito pleno de propriedade. Quando há a extinção, aí há algo chamado como remembramento, ou também conhecido como consolidação. Né? Então, na extinção, o fundieiro, que era o dono do terreno, né, torna-se o proprietário do terreno e da construção ou plantação. E, por fim, acho que é o nosso último slide, ele traz a distinção entre a enfiteuse, o direito de superfície e o arrendamento ou locação. Então, a enfiteuse perpétua permanece existindo as que já existiam anteriormente, né, mas não podem ser criadas novas desde que vem o Código Civil. O direito de superfície, ele é temporário, ele não é perpétuo. E o arrendamento ou uma locação, que é um direito obrigacional, ele é temporário. Então, a gente viu, né, a enfiteuse e o direito de superfície são direitos reais sobre a coisa alheia. Arrendamento ou locação é um direito obrigacional. E aqui, ó, a gente viu, ó, na enfiteuse, a transferência vai implicar no pagamento de laudêmio para o senhorio direto. E aqui, ó, na direito de superfície, não dá direito a nenhuma contrapartida, porque a legislação vedou, proibiu. Né? E aqui, ó, a transferência, digamos que o locador venda, né? A transferência do imóvel pode gerar a extinção do contrato de locação, extinção do contrato de arrendamento. Responde o enfiteuta pelos encargos e tributos, responde o superficiário pelos encargos e tributos enquanto durar o direito de superfície. Aqui é porque é perpétuo, aqui é como é temporário, então vai responder enquanto ele tiver com o direito dele vigendo. E aqui, ó, os tributos e encargos relativos ao imóvel, em regra, são de responsabilidade do proprietário, né? Salvo disposição em contrário, a gente havia comentado que geralmente nesses contratos vai dizer que a responsabilidade pelo pagamento do imposto sobre a propriedade vai recair, então, para quem esteja locando. Beleza? Então, com isso, né, a gente conseguiu concluir o nosso assunto sobre direito de superfície. E no nosso encontro de hoje, o que eu fiz? Eu disponibilizei, deixa eu só abrir ele aqui, ó. Ele não está aqui como... Aqui, ó. Opa. Tá. Eu disponibilizei, deixa eu só fechar sem salvar. Estava com o exercício aberto.
Só que eu fiz outro dia, estava mexendo nele, ele está todo pintado. Então tem que cuidar para não abrir com as respostas, né? Senão não vai fazer o menor sentido. Perfeito. Senhores, então assim, ó, o que eu fiz, né? Eu acho que vocês estão vendo aqui. Eu coloquei no sala de aula um exercício, são pouquinhas questões, são 7 questões. Eu vou dar um tempo para que vocês tentem responder. Vou considerar 20 minutinhos contando de agora, né? Vocês acessem ali as questões no sala de aula e vocês tentem responder. Quando chegar, quando chegar 9 horas bem direitinho, a gente vai fazer a correção em conjunto. A gente lê as respostas, né? A gente lê as respostas, lê as perguntas e a gente vê como é que vocês saíram, tá? Então, terminado a correção, aí a gente vê algumas dúvidas ali, mas daí a gente conclui o nosso encontro de hoje, tá bom? Vou parar a nossa gravação e vou dar o tempo ali para que vocês tentem responder as questões.